1 Coríntios capítulo 16, versículo 13 e o versículo 14. 1 Coríntios 16, versículo 13 e versículo 14. Eu posso ler? Vamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 16. Aqui. Diz assim: vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Verso 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor ou caridade. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus nesta hora. Senhor, meu Deus e meu Pai, na Tua presença estamos agora e neste momento, meu Deus, nós queremos Te louvar, Te agradecer por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui na Tua presença nesta noite. Muito obrigado, ó Pai, por cada um que está aqui. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus, Teu Filho amado. Senhor, venha ministrar as nossas vidas aqui hoje, em nome de Jesus, Teu Filho. Nós viemos aqui na Tua casa para sermos abençoados. Cada um que veio aqui, Pai, veio para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Por isso pedimos a Ti, ó Pai, fala conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos nesta hora tomar assento. Irmãos, eu quero nessa noite a sua atenção, porque a palavra de Deus requer a nossa atenção, para que eu e você possamos ter a compreensão daquilo a qual Deus almeja falar conosco. Eu estava pedindo uma palavra para Deus para o dia de hoje, e Deus colocou no meu coração esse texto de Coríntios, no capítulo 16, e esses 2 versículos. E dentro desse texto que nós lemos, eu quero deixar aqui uma reflexão da palavra de Deus para nós. E eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos, eu vou falar 3 tópicos aqui nessa noite, mas em 2 eu quero me aprofundar. E para isso eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, e o versículo 13 e 14, ganha maior profundidade ao conectar cada ponto com o restante das Escrituras. Então, eu quero trazer 3 pontos aqui desses 2 versículos que nós lemos. E o primeiro é falar sobre a armadura mental e espiritual. E esta armadura mental e espiritual, ela está embasada na parte A do versículo 13, que é esta frase: sede vigilantes e permanecei firmes na fé. Preste atenção, porque o homem cristão atua como um sentinela. E no original grego, quando fala sobre sede vigilante, é a mesma coisa de um sentinela que guarda a muralha. Aquele que guarda a muralha é aquele que está atento aos ataques do adversário. Então, quando Paulo
fala para a igreja em Corinto, sede vigilante, ele está dizendo, olha, vocês precisam ficar de olho aonde? É o que em 1 Pedro, no capítulo 5 e no verso 8 diz, sede sóbrios, vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, por isso que Paulo, ele lança essa palavra para a igreja, para que eu e você possamos nos manter vigilantes sobre a muralha, para que o inimigo não transpasse a muralha e chegue dentro da nossa casa. Cada cristão é um sentinela da muralha. Você foi levantado por Deus para ser um sentinela da muralha. Nós temos mania, irmãos. O crente ele tem uma mania que ele precisa perder essa mania, que é quase um cacuete de crente. Ele sempre quer esperar por outro. Já reparou? Ah, fulano vai orar por mim. Ciclano vai orar por mim. Ah, o pastor vai orar por mim. Claro, irmãos. Até certo ponto você não está errado. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar um pelos outros. Porém, eu e você temos que ser o sentinela da muralha. É comigo e é com você que Deus vai contar na hora da situação. Às vezes o pastor não vai chegar, a irmãzinha não vai chegar, o irmãozinho não vai chegar, mas Deus vai usar quem? O sentinela da muralha, que é você. Então, por isso que nós temos que estar, como o apóstolo Pedro diz, sede sóbrios, vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Outro ponto, Efésios capítulo 6 e verso 11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você percebe aqui que Paulo primeiro fala para eles, sede vigilantes, porque a vigilância, irmãos, é o carro-chefe da vida cristã. Eu já citei para vocês aqui vários exemplos de irmãos que eles inverteram, colocaram a oração na frente da vigilância e deram mal. Eu tenho muitos exemplos de pessoas na igreja, irmão. Pessoas que já passaram por aqui, pessoas que estão aqui, que inverteram, colocaram a oração na frente da vigilância, e não pode. O carro-chefe da vida cristã chama-se vigilância. Não é oração, não é jejum, mas é a vigilância. Por isso Paulo diz assim, sede vigilante e permaneceis firmes na fé. Aí Paulo está dizendo aqui, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu estou vigilante e eu estou firme, então eu não vou cair nas astutas ciladas do diabo. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 15 diz, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, outra coisa importante,
Porque Paulo está falando aqui para a igreja, ensinando novos convertidos. Paulo está enfatizando aqui nesse versículo que ele escreve a carta à igreja em Tessalônica. Ele diz assim: olha, permanecei firmes e guardai as tradições. Em outras versões diz guardar os princípios. Os princípios de Deus não mudam. Não mudam, irmãos. O Deus que era no passado é o Deus que é no presente e é o Deus que será no futuro. Sabe por quê? Em Deus não há variação. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será para sempre. Então toque no seu irmão, diga: o Deus que você serve, Ele não muda. A promessa que Ele fez na sua vida, Ele vai cumprir. Quem crê e pode dar um glória para Jesus nesta noite. Vamos seguir adiante. Segundo ponto. A identidade e o caráter. Versículo 13, a parte B, que diz o quê? Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Escute, exige maturidade para assumir responsabilidades e coragem baseada na dependência de Deus, rejeitando a passividade. O que é isso, pastor Eric? Eu vou mostrar o que é isso. Vamos ler lá, eu quero que você leia comigo. 1 Reis, capítulo 2. 1 Reis, capítulo 2. Eu quero que você leia esse texto comigo, porque tem uma palavra interessante aqui, que Davi está falando para o seu filho. 1 Reis capítulo 2 e verso 1 diz assim: e aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Olha o conselho que Davi deu para Salomão. Ele estava dizendo aqui nesse versículo, irmãos, que eu vou pelo caminho de toda a terra. Ele já estava partindo, ele já estava indo para os braços do Senhor. E este foi o conselho que Davi deixou para o seu filho Salomão: seja homem. Esforça-te. Esforça-te, pois, e ser homem. Então, o que Davi, ele estava transmitindo para o seu filho? Ele estava priorizando o caráter na vida de Salomão. Ele disse: rapaz, seja homem, tenha caráter, tenha responsabilidade, tenha postura, tenha ética, tenha princípios. Nós conhecemos a história de Salomão, irmão. Salomão, ele escreveu 3 livros da Bíblia: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Cantares ele escreveu na sua juventude, Provérbios ele escreveu na sua meia-idade, e o livro de Eclesiastes ele escreveu na sua velhice. Salomão, ele teve várias fases na sua vida, e é como eu e você, irmãos. Fases na vida. A vida do crente é uma vida de fases. Tem coisa que você fazia lá atrás que você não faz mais, amém, irmãos? Porque você já cansou de bater a cabeça. Não é possível. Não é possível que você vai continuar cometendo os mesmos erros do passado.
Não é possível que você não se cansou de permanecer no erro, de insistir no erro. Salomão errou. Salomão teve fases difíceis na vida, teve, irmãos. E se você ler o contexto histórico de Salomão, irmão, você vai falar assim, meu Deus do céu, que homem endemoniado. Porque Salomão, ele chegou, irmãos, lá no poço, lá no fundo. Tudo por causa de influência. Porque Salomão, ele tinha mais de 1.000 esposas, mais de 1.000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Mas não era para relação sexual, é porque naquela época, para fortalecer o reinado tanto do sogro, né? Do pai, da moça, tanto para fortalecer o reinado, ele entregava a sua filha como aliança de reino. Não é que Salomão se deitava com todas aquelas 700 esposas e 300 concubinas, não era isso. Ele não tinha essa viagem, não, irmão. Ele não tinha não, irmão. Era aliança de nação. Mas isso, irmãos, trouxe desgraça para a vida de Salomão. Porque conforme as mulheres iam vindo, é o mesmo caso de Jezabel com Acabe. Jezabel não foi lá para o reinado de Acabe. Ela não era sacerdotisa de Baal. Ela não tinha os seus profetas, ela não tinha os seus deuses. Mesma coisa aconteceu com Salomão. As mulheres que vinham traziam seus deuses, seu paganismo, suas idolatrias. E Salomão foi se envolvendo. Ele se afastou de Deus. Mas quando Salomão termina os seus dias, ele resume tudo em uma só coisa: teme ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então preste atenção, porque Davi fala sobre caráter para o seu filho. Em Josué, no capítulo 1, verso 9, diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem tem promessa de Deus aqui? Não te espante, irmão. Quantas pessoas se afastam, se desviam. A palavra já está dizendo, não te espante. Vai ter calúnia, vai ter perseguição, vai ter levante. Mas aquele que é maior está comigo na peleja. E Ele garante a minha vitória. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Quem é de Deus aqui? Coloca a mão sobre alguém e fala, irmão, fica em paz, porque aquele que é maior está contigo, para garantir a sua vitória. Faça isso, irmão. Diga para alguém, aquele que é maior está contigo, para garantir a sua vitória. Aquele que é maior está contigo, para garantir a sua bênção, irmão. Porque Deus é fiel na sua palavra. Isaías capítulo 40, verso 29, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus quer trabalhar em nossa identidade, em nosso caráter, irmãos. Deus vai moldando a gente, Deus vai trabalhando na gente, amém, irmãos? Quando você olha para alguém assim, irmãos, fala assim, tadinha da irmã fulana. Não, irmão, não fala isso não. Deus sabe, é coisinha ruinzinha que tem lá dentro, irmão. Eu nunca vejo ninguém, coitadinho, não vejo não, irmão. Fala, Jesus, o senhor sabe, né? Irmão, tadinha dela, pastor. Não, irmã. Jesus está trabalhando alguma coisa aí, Jesus está ajustando, irmão. Ou ajusta de um jeito, ou ajusta de outro, mas Ele ajusta, irmão. Tem gente que é mais fácil, já chora logo e fala assim, Jesus, está aqui o vaso, pode quebrar e fazer a sua vontade. Mas tem uns, irmãos, que Jesus tem que falar assim, aquece a fornalha 7 vezes mais, porque eu vou jogar esse vaso lá dentro. Aí dói, irmão. Por causa da dureza do nosso coração. Eu quero ser um vaso de barro nas mãos de Deus. Quantos querem ser um vaso de barro?
Porque o vaso de barro, irmãos, ele é mais fácil de quebrar. Quando ele chega na mão do olheiro, ele se desmancha. É um coração aquebrantado. É um coração que está disposto a fazer a vontade de Deus. Vamos prosseguir adiante. Terceiro, o temperamento do mandamento. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Equilibra a firmeza com o serviço sacrificial. A liderança bíblica não se impõe pela força, mas pelo acabei de ler, irmão, mas pelo amor, irmãos. Agora nós vamos ler aqui uma passagem, essa aqui que eu quero meditar com vocês aqui nesta noite. Efésios capítulo 5. Vamos lá. Efésios capítulo de número 5. Eu quero dar uma explicação para vocês aqui. Efésios capítulo 5. A partir do versículo, deixa eu olhar aqui. A partir do verso 22. Vamos lá? Eu quero dar uma meditada nessa aqui, irmão, e a gente já vai orar. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos... Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Irmãos, existe duas ordens de Deus para a igreja. Presta atenção. Eu quero meditar com você aqui. Primeira ordem está aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Presta atenção. Por que é que Jesus está falando para a mulher se sujeitar ao marido? Porque é da mulher, isso aí é no gene feminino. A tendência da mulher é não querer obedecer. Isso é ciência. A ciência comprova que o gene da mulher é não querer obedecer. Aí vem Jesus e mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Aí, o Senhor vai lá na frente falando, aí continua falando para a mulher. Mas quando chega aqui, no verso 25,
Vós, maridos, amai vossas, como também Cristo amou a ordem para a mulher é ela obedecer o marido. E a ordem para o marido é o quê? Amar a esposa. Porque a tendência do homem, porque está em todo homem, é amar menos. Isso é do gene masculino. Assim como o gene feminino é a mulher não querer obedecer, o gene masculino é não amar tanto. Por isso que a ordem é dirigida aos homens, dizendo: amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Agora eu quero trazer aqui, no verso 22, algo muito importante para nós homens. Aqui está a ordem para a mulher. Mas existe um porém nessa ordem, irmãos. Porque é um casal, amém? E lá no final está dizendo que a gente não pode maltratar a mulher, porque a mulher é a nossa carne, ou seja, os dois passaram a ser um, em Cristo, é isso? Então presta atenção, vós mulheres sujeitai os vossos maridos, como ao Senhor. Então implica em dizer que tanto para a mulher, tanto para o homem, tem que ser um trabalho em conjunto. Não adianta a Bíblia mandar a mulher sujeitar o marido se ele não transmite respeito, segurança, cuidado, zelo. Por isso que o texto aqui, irmãos, que eu li com vocês, está dizendo que a postura do homem, ele é uma postura varonil, é uma postura diferenciada. Porque para a mulher se sujeitar ao marido, tem que ter cumplicidade. O homem tem que fazer por onde a mulher se sujeitar a ele. Não é brigando, não é batendo boca, não é espancando, não é voando prato dentro de casa. Aqui ninguém faz isso, irmão, graças a Deus. Não é nos berros, não, irmão. É uma cumplicidade. A mulher, ela cumpre o papel dela a partir do momento que o homem faz com que ela a respeite como marido. Porque não adianta a Bíblia manda a pessoa fazer tanta coisa, irmão. Tem gente que não cumpre nem um terço. Então, para a mulher se sujeitar ao marido, ele tem que aprender a ter a postura dele. Como homem, como guardião da casa. Aí tem homem que gosta de abrir a Bíblia nesse aí, para querer subjugar a mulher. Mas ele não cumpre a parte dele, não faz a parte dele. Então, por isso que tanto para a mulher se sujeitar ao homem, ele tem que ser o quê? O marido exemplar. Ele tem que ser o guardião. Ele tem que ser o protetor. Ele tem que ser o cabeça da casa. Cabeça da casa não é machismo, não, irmão. A mulher tem que aprender a deixar o marido ser o cabeça da casa. Porque eu sempre falo uma coisa, irmão. Casa que mulher é cabeça, Deus não abençoa. É bíblico. Não é machismo, não, irmão. Porque hoje tem tanta ideologia, tanta idiotice, pregando para as pessoas, feminismo. A mulher, para ser feminina, ela não precisa ser feminista, não, irmão. Ela sabe o lugar dela. E o homem também respeita a mulher. Entendeu? Então hoje é tanta bobagem que você vai pregar isso aqui já. Que é isso? A mulher sujeitar? Não, irmão. Mas a mulher, ela se sujeita a partir do momento que ela entende que o marido dela é um homem de caráter, é um homem responsável, é um homem zeloso. Então ela se sujeita, de acordo com a palavra de Deus. Então a mulher, ela não pode querer ser o cabeça da casa. A mulher tem que aprender o lugar dela.
O cabeça da casa é o homem. A mesma forma é para a mulher. Não adianta a mulher querer ser amada se ela é, meu Deus. Já viu o fio desencapado, irmão? Ele não me ama. Meu Deus do céu, como vai te amar, irmão? Você é igual uma maluca. Você é meio despirocada da cabeça, irmã. Misericórdia, irmã. Põe as coisas certinhas aí. Ai, eu estou fazendo campanha para Deus trabalhar na vida do meu marido. E você, irmã? Seu comportamento. Ai, pastor, acho que não me ama mais. Eu também acho, irmã. Também acho. Porque, irmão, é cumplicidade. Tanto para a mulher se sujeitar ao marido, tanto para o marido amar a esposa, tem que ter cumplicidade. Não adianta você querer, né? Falar o que você acha, fazer o que você acha, rodar a baiana dentro de casa, aprontar o auê, aí chega aqui na igreja, aleluia, glória a Deus. Louvado seja Jesus, pastor Eck, glória, eu estou cheia do poder, pastor Eck. Irmã? Então é a cumplicidade. É uma cumplicidade do casal, porque isso, irmão, traz a bênção de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Eu já contei para vocês aqui testemunho, irmão, de gente que chegava na igreja com cara de anjo, mas em casa era demônio. Já contei para vocês aqui de pessoas, irmão, que às vezes fala, transforma ele, liberta ele. Não, irmã, liberta eu, Jesus, transforma eu, depois ele. Porque se você fizer a sua parte, irmão, você pode ter certeza que o Senhor vai fazer a parte dele. Tem gente que fala assim, está na mão de Deus. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, não está na mão de Deus não, irmão, está na sua mão. Fala para ele, irmão. Você fica querendo colocar tudo na culpa de Deus, irmão? Quando não é Deus, é o diabo, né, irmão? Ai, misericórdia, pastor, que o diabo está terrível lá em casa. É mesmo, irmã? Pastor do céu, só precisa ver aí, né? Se o pastor estivesse lá dentro, ia ver o terrível. O diabo, quem que era o diabo? É, irmão. É a nossa casa, é o nosso lar, a harmonia da nossa casa. Nós temos que velar sobre o ambiente da nossa casa, irmão. Nós temos que cuidar do ambiente, um ambiente saudável dentro de casa, irmão, com a presença de Deus. Não adianta sair daqui de um culto, ouvir a palavra, chegar em casa, daqui a pouco o pau está quebrando dentro de casa, irmão. Entendeu? Ai, não sei por quê. Aí, por quê? Por causa disso aí, irmão. Por causa disso aí, irmão. Você não leva a palavra para dentro da sua casa. Você não cumpre a palavra dentro da sua casa. Aí você quer ambiente de bênção? Aonde, irmão? Aí a capetada entra lá, ciranda, senta no sofá. Será que não tem um cão esperando você lá no sofá da sua casa, irmão? Está repreendido, né? Vamos ver, né, irmão? Repreende, mas o comportamento está dizendo para eles, seja bem-vindo à minha casa. Se nós não queremos, irmãos, que eles se irandem, nós temos que tapar as brechas. Temos que, botar trava na língua, calar a boca, engolir seco. Irmão. Você começa a falar igual a maluca, igual um doido. E é chique, irmão. Eu não sei se Deus está me revelando alguma coisa aqui, Jesus está me revelando, será, meu Deus? Aí fala, não sei porquê. Irmão, o ambiente da sua casa está pesado por causa dessas coisas, irmão. Você quer prosperidade, amém, irmão? Você quer leveza, amém, irmão? O que é leveza dentro da casa? Quer chegar em casa, irmão, sentir a presença de Deus, irmão. Tem gente que não gosta nem de voltar para casa, irmão. Porque já fala assim, meu Deus do céu, vai ser uma capetada na minha casa. Jesus de Nazaré, me ajuda. Já volta para casa pensando a capetada que está lá dentro da casa dele, irmão. A legião que está lá esperando ele para dar bem-vindo. Irmão,
Vamos fazer o ambiente da nossa casa ser um ambiente saudável. Eu não estou dizendo que eu vivo o mar de rosa, não, irmão, mas eu e a minha esposa procuramos trazer um ambiente saudável para dentro de casa, irmão. Tem hora que dá vontade de dar uns coices, mas sai assim, ó. É melhor, irmão. Você vai evitar tanta coisa. É porque não tem anjo aqui não, irmão. Eu vou ficar pintando para você que eu sou anjo não, irmão. Eu sou homem. Minha esposa é mulher. Nós somos carne e osso. Não tem anjo aqui não, irmão. É realidade da vida. Mas tem hora que a gente tem que ser inteligente, tem que usar a cabeça. Eu quero a bênção na minha casa, eu quero o ambiente da minha casa com a presença de Deus. Como é que vai ter ambiente, irmão, com presença de Deus? Contenda, confusão, falação, xingo. Como é que vai ter presença de Deus, irmão? Então nós temos que tomar uma postura, amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Tá bom por hoje. Tá bom por hoje, Regina? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para nós, irmãos. Aleluia. Deus vai visitar a sua casa, irmão. Amém. Deus vai abençoar seu lar. Deus vai mandar os anjos para dentro da sua... Eu quero pedir para Jesus mandar um anjo com a vassoura de fogo dentro da sua casa para varrer aquela capetada toda lá de dentro, irmão. Amém, irmão? Você quer que ele varre aquela capetada assim ou não, irmão? Ou você quer deixar alguém lá, um escondidinho lá? Hã? Meu Deus do céu. Você quer deixar um escondidinho lá, Regina? Meu Deus do céu. Então vamos orar agora. Vamos orar. Abra a sua mão nesta noite. Vamos fazer uma oração a Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, Deus, estamos nesta noite. E nesta hora, Pai querido, Pai amado, nós queremos Te louvar, Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Senhor, dá obediência às mulheres. Faz os maridos fazer por onde a mulher obedecer, Jesus. Coloca amor no coração do marido pela esposa. E faz também a mulher fazer por onde o marido amar ela, Jesus. Que haja bênção dentro das casas, dentro dos lares. Que a presença de Deus desça dentro das casas. Que o mover do Espírito Santo desça dentro dos nossos lares. Visita cada cômodo da nossa casa agora, Jesus. A sala, a cozinha, a nossa despensa. Senhor, o que tem dentro da nossa geladeira, Senhor, os mantimentos, o pão de cada dia, os quartos da casa, o banheiro, o quintal, a varanda. Em nome de Jesus, ó Pai, cada cômodo da nossa casa visita nesta noite, ó Pai, e que a nuvem da glória de Deus esteja dentro da nossa casa. Toda contenda caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, meu Jesus amado, põe a mão na boca assim, ó. Fala assim: Espírito Santo. Não, irmão, você fala com vontade. Fala: Espírito Santo, não deixa eu falar bobagem. Que não saia blasfêmias da minha boca, Jesus. Que não saia palavras torpes, palavras de maldição. A minha língua, a minha boca, seja uma fonte de águas limpas, em nome de Jesus Cristo, aleluia.